irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5. Eu soube que recentemente os irmãos andaram pelo livro de Atos, não é isso? Alguém me falou isso ou não foi aqui? Já passou algum tempo. Já faz algum tempo. Ok, pronto. Então isso é para provar se os irmãos realmente prestaram atenção nas coisas, tá bem? A minha proposta essa manhã, irmãos, é fazer uma análise do capítulo inteiro de Atos. Então, não vai ser aquela pregação clássica num conjunto específico de versículos, onde nós vamos lançar 3 pontos. Aqui são bem calvinistas, são 5 pontos, né? Mas hoje de manhã eu quero propor uma meditação sobre o capítulo inteiro de Atos. Esse capítulo de Atos dos Apóstolos é bem conhecido por fazer algumas marcações assim, importantes na história da igreja. Aliás, enfim, o começo do livro de Atos, ele parece um filme de ação, né? Que Marvel que nada. Essa Marvel aí não sabe nada. Eles precisavam ler Atos. Porque tem coisas que acontecem aqui que são extremamente importantes, não só do ponto de vista histórico, porque há aqui coisas acontecendo que são realmente únicas na história, mas do ponto de vista espiritual, os princípios que nós conseguimos extrair daqui para a nossa vida. Obviamente, passamos a vida inteira e não conseguimos extrair tudo. Mas a minha proposta nessa manhã é levar os irmãos a pensar em 4 princípios que nós podemos retirar daqui desse texto, para que a obra do Senhor se manifeste, para que a obra do Senhor seja realizada. Então assim, eu não vou fazer a leitura do capítulo inteiro para não cansar os irmãos. Vamos fazer por partes. Eu quero propor a leitura agora dessa primeira parte, que vai do versículo 1 até o 11. Assentados mesmo como estamos, mas com toda a reverência à palavra do Senhor, eu vou ler então nessa versão que tem na minha frente, que é a Almeida Revista e Atualizada. Diz assim o texto: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou. Talvez em alguma Bíblia está escrita morreu ou faleceu. E o versículo 5 segue: sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Versículo 6. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: diz-me, vendeste por tanto aquela terra? E ela respondeu: sim, por tanto. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia desses acontecimentos. Meus irmãos, nós não vamos nos ater ao texto de Ananias, a essa narração de Ananias e Safira. Ele é por si só muito rico. Aliás, eu tenho uma pregação, já preguei algumas vezes sobre essa sessão aqui. Mas a ideia, como eu disse, é que nesse capítulo 5, esse texto de Ananias e Safira, ele serve como uma espécie de introdução ao que está por vir. É bem certo que esse acontecimento é por si só e unicamente uma coisa escandalosamente poderosa e particular. Eu costumo brincar com alguns, de vez em quando, no nosso círculo mais íntimo, e a perguntar aqui, quem aqui gostaria de ter o dom da morte? Tem muita gente que procura dons hoje, né? Outro dia eu estava no trânsito, aí liguei o rádio e havia uma propaganda a dizer:
venham nesta sexta-feira na igreja tal, porque virá aí o homem que tem o dom da cura. Falei, espetáculo, ele tem o dom da cura, isso significa que em quem ele cura, em quem ele apontar, a pessoa é curada. Isso é maravilhoso, né? Mas alguém gostaria de ter o dom da morte? Já pensou, Samuel, se tu de uma hora para outra recebesse o dom da morte? Ia chegar aqui, não vou matar eu ia matar o Timóteo, mas eu vou matar outra pessoa aqui. Já imaginaram isso, meus irmãos? A pessoa ela vem e fala uma coisa e uma mentira. Bom, isso não acontece aqui em Pardilhó, as pessoas aqui não mentem. Mas em outro lugar, imaginem, que alguém vem para a igreja e fala, olha, eu gostaria de dar uma oferta para a igreja, está aqui, eu vendi um terreno que eu tinha, só que na verdade ela vendeu por um tanto, mas chega aqui e diz, olha, eu vendi por um tanto menor. Eu queria guardar ali vendeu o terreno aí, bom, o corretor de imóveis está aqui, mas vendeu o terreno aí por 50 mil, mas disse para a igreja que foi 40, porque guardar 10, né? Vai, que acontece, né? Tem que pagar os impostos e tal. Conta uma mentira, aí o Samuel fala, mas por que você está fazendo isso aqui diante da igreja? Você vai morrer agora. E a pessoa morre. Meus irmãos, tenta fazer isso. Samuel, vem aqui. Você morre. Mas o Samuel não morre. Não, peraí, você tem que morrer. Samuel, morra. E o Samuel não morre. Meus irmãos, isso é ridículo. Alguém tentar fazer isto. Porque isso é a pura, cristalina, clara manifestação do poder de Deus. Deus é o único que é capaz de dar a vida e Ele é o único que é capaz de tirá-la. Eu sei que por causa da violência tem muitas pessoas que vivem sob tensão e realmente a nossa vida é muito frágil. Alguém pode chegar com uma arma e tirar a nossa vida. Eu já ouvi dezenas de histórias horrorosas a respeito de pessoas que perderam a vida porque um louco foi lá e tirou. Mas até isto acontece pela permissão de Deus. E Deus prometeu que cuidaria de nós. Então, o que está acontecendo aqui, meus irmãos, é tão incrível, e acontece duas vezes, né? Aqui há algumas lições a serem aprendidas, né? Primeiro que a igreja lá tinha um culto longo para valer, né? Aqui o culto costuma demorar o quê? 1h30, 2 horas? Isso não é nada. Aqui o culto demorou pelo menos umas 4, porque a mulher chega atrasada no culto 3 horas. Então, primeira lição a aprender aqui, meu irmão, isso não tem nada a ver com o meu esboço, nada. Mas primeira lição a aprender aqui, não chegue tão atrasado na igreja, você pode morrer. É sério, a coisa você pode morrer. A mulher chegou atrasada 3 horas. Mas enfim, brincadeiras à parte, aliás o texto nem é para brincar, é que a coisa é tão incrível que quase não cabe na nossa cabeça. E eu também não quero dar esse tom pesado que o texto traz aqui, isso é gravíssimo. Eu fico imaginando, Senhor, a tua misericórdia é tão grande. Imagina, quantas mentiras eu contei. Algumas até diante do Senhor. Eu lembro, meus irmãos, quando você é novo convertido, acontece muita coisa, né, na sua mente. E eu lembro de fazer promessas ao meu Deus e descumpri-las. Não, Senhor, eu prometo que eu vou todo domingo na igreja. Mente. E o Senhor não me matou. O Senhor não me aniquilou. Ele continua renovando a sua misericórdia sobre a minha vida. Senhor, louvado seja o Senhor pela tua misericórdia. Mas o texto que eu quero propor para os irmãos tem a ver com aquilo que nós chamamos de princípios para a realização da obra de Deus. Meus amados, a igreja, quando ela nasce com uma missão. Aliás, ela nasce de uma forma extremamente dinâmica. Nós temos o capítulo 5 de Atos. E aqui narra ainda o começo desse ministério glorioso da Igreja de Cristo. A noiva pela qual ele deu a vida. Ele se entrega para que essa instituição nasça com poder e faça aquilo que ele disse que ela faria, que é a continuação do seu ministério na terra. Nós temos, meus irmãos, uma responsabilidade enorme diante de nós. Nós somos aqueles que continuam o ministério do Senhor Jesus Cristo. Isso é muita coisa, meus amados. Isso é bastante coisa. Então a igreja, ela nasce com esse propósito de continuar a obra de Cristo. E a obra de Cristo, ela é clara, ela veio para alcançar o perdido. A luz veio sobre as trevas.
É assim que o profeta vai falar da vinda de Cristo. Então a igreja, ela nasce com esse mandato, ela nasce com uma ordem, uma missão. Bom, os irmãos conhecem muito bem as últimas palavras de Jesus naquele texto que nós conhecemos como a grande comissão. É uma série de ordens ali. Aliás, termina Mateus 28, entra Atos 1 e a coisa continua, não para não. Tem até uma parte que é um pouco interessante ali em Atos 1 e 2. Quando o Senhor ascende aos céus, os homens estão de boca aberta, olhando para cima, e não é para menos, né? Imagina, eu estou diante do Senhor e ele começa a subir e eu... Mas espera aí, está subindo? Alguém pode olhar e... Peraí, me cutuca aqui, porque é verdade? É. E aí os anjos descem, por que vocês estão de boca aberta olhando para o céu? Eu disse, mas por que eu estou de boca aberta olhando para o céu, seu anjo? Aliás, eu estou falando com um anjo. Então, olha que quanta coisa espetacular. E ele vai dizer, olha, parem, não é para vocês ficarem aqui parados, não, vão para Jerusalém, porque tem muita coisa que vai acontecer aí. Então, esse chamado que nós temos, meus irmãos, é para ação, não é para ficar parado. Não é. Então, nós temos uma missão. Agora, tão importante quanto alcançar os perdidos é a obra de edificação daqueles que já foram salvos. Anotem isso. A igreja tem a missão de alcançar os perdidos, mas tão importante quanto alcançar os perdidos é trabalhar pela edificação daqueles que já foram salvos. Se a igreja quer realizar a obra de Deus, meus irmãos, com eficiência, com eficácia, com poder, ela deve pensar não só no seu crescimento numérico, isso é importante, embora alguns se perdem e só pensam nisso, mas ela deve pensar também na maturidade dos seus membros. Porque senão, meus amados, nós corremos o risco de nos depararmos com dois extremos. Nós temos ministérios que só pensam em crescimento. Aqui em Portugal é menos, mas o Brasil, que é uma terra grande, Estados Unidos. Outro dia eu ouvi dizer que uma igreja batizou 5.000 pessoas. Eu falei, meu Deus do céu, se ela batizou 5.000, quantos que ela tem lá dentro? É muita gente. Crescimento, crescimento, crescimento. Alguns anos atrás entrou uma onda lá de crescimento de igreja no Brasil. E aí a maioria dos pastores deixou aquela linha tradicional de pregar o evangelho e passou a adotar essas ideias de marketing para fazer a igreja crescer. E o que nós recebemos em troco disso? Um monte de igrejas cheias de gente vazia. Igrejas cheias de pessoas que não conhecem o Senhor. Aliás, é ilusão dizer que o Brasil hoje está se tornando uma nação evangélica. É ilusão, inclusive, dizer que os Estados Unidos é uma nação evangélica. Nós temos lá uma maioria de evangélicos, sim, uma igreja em cada esquina. Agora, o quão relevante essas igrejas são para a vida daqueles que entram e sentam naqueles bancos, ou naquelas cadeiras? Aliás, tem igreja que nem senta, né? Tem igreja que tem mesa de bar, tem igreja que tem tudo, né? Então, os dois extremos são esses. Só pensar em crescimento. Tem outro extremo que é não pensar em crescimento nenhum, aliás, né? O pastor ele chega e fala, o pastor, o líder da igreja, meus irmãos, vamos fazer um evangelismo aqui na vila, vamos bater na porta dessa gente. Meus irmãos, nós vivemos num mundo carente, escuro. Tem gente aí que está, nesse momento, nós estamos aqui adorando, louvando o Senhor, que coisa, meu Deus, que coisa linda. Que coisa tão boa, eu fiquei emocionado aqui ao ver os irmãos cantando esses hinos que nós cantamos lá na Fiel, né? Hinos que exaltam o nome do Senhor, mas nesse exato momento, irmãos, tem pessoas dentro dessas casas trancadas aí em depressão, gente que não tem esperança na vida, gente que não tem significado para viver, gente que está à espera de que você bata na porta e leve para ele uma mensagem de esperança. Nesse exato momento que nós estamos aqui. Aí o líder da igreja chega para a igreja e fala, meus irmãos, vamos fazer uma campanha de evangelismo. Aí chega a irmãzinha e fala, não vale a pena, pastor, está tão bom aqui. A gente começa, essas pessoas vêm, vão encher essa igreja, vai ficar cheia de gente, criança berrando dentro da igreja, uma bagunça, não, deixa como está tão bom assim. Meus amados, para não cair nesses dois extremos, nós precisamos pensar então nessas duas vertentes. A igreja tem uma missão de alcançar o perdido, mas ela tem também esse mandato de lidar com a saúde espiritual dos seus membros. Aqui nesse capítulo de Atos, nós podemos ver que há princípios para a realização da obra de Deus. A obra de Deus começou, a igreja começou e começou com poder, ela começou impactante. E aliás, nós vemos aqui manifestações de poder que são impressionantes. Quando nós lemos
O versículo 5, por exemplo, quando Ananias cai e expira, o que o texto diz? Que sobreveio grande temor a todos os ouvintes. Isso é uma tônica, isso é um tom, quando a gente lê esses primeiros momentos da igreja. Isso é atormentador, isso é assustador. Tem um grupo de pessoas que está reunido ali e Deus está operando. Então a obra do Senhor está acontecendo, mas ela não acontece de qualquer maneira, ela não acontece de qualquer jeito, não é uma coisa bagunçada não. O Senhor nosso Deus, Ele é um Deus organizado. Nós vemos essa linha de organização em toda a história das Sagradas Escrituras. Deus é um Deus de ordem, não é de qualquer jeito, não é como você quer, não é como eu gostaria. Às vezes a gente se frustra, né? Poxa, aquela igreja lá podia ser melhor, né? Graças a Deus que ela não é como você gostaria que fosse. Isso eu falo para mim. É da forma como Deus quer. Então aqui eu queria levar o pensamento dos irmãos sobre estes princípios para a realização da obra de Deus. São 4. Primeiro princípio para a realização da obra de Deus é a necessidade da pureza na vida. A necessidade de pureza de vida. Esse episódio aqui, irmãos, acontece, como eu disse, no início da caminhada da igreja nesse mundo. Ou seja, a igreja tinha acabado de nascer, mas para continuar realizando a obra de Deus, ela precisava ser purificada do pecado. É engraçado isso. Ela acabou de nascer e o pecado já estava lá. Isso não é incrível? Meus irmãos, se nós formos tolerantes ao pecado, a obra do Senhor não avança. Nós não vamos chegar a lugar nenhum. O pecado é um peso. Ele é um peso que atrapalha a caminhada. Você conhece o capítulo 11 de Hebreus, pois não? O capítulo 11 de Hebreus é aquela galeria. Aquilo parece um... Quando eu leio o capítulo 11 de Hebreus, eu me vejo numa galeria, vendo quadros. Assim, olha. E aquilo é maravilhoso, é estimulante. Mas quando termina o capítulo 11, o capítulo 12 começa assim: portanto, já que nós temos essa grande nuvem de testemunhas, livremo-nos do peso, do pecado que tenazmente nos assedia. Por quê? Porque nós temos uma obra, meus irmãos, nós temos uma missão de alcançar o perdido. Agora, se a gente deixa o pecado se estabelecer e reinar na igreja, a igreja não anda. O pecado atrapalha a caminhada. O peso, meus irmãos, do pecado não significa somente coisas muito grandes assim. Obviamente algumas coisas, né? Paulo, quando vai escrever para os Coríntios, ele vai falar de um escândalo sexual que estava acontecendo dentro da igreja, e a igreja estava assim, meio que tudo bem, normal. Nada disso. Mas o pecado, que é um peso que tenazmente nos assedia, não são só coisas grandes. Homicídio, adultério, maledicência, essas coisas que são aparentes. É também as coisas pequenas. A gente tem que cuidar, meus irmãos. São aquelas pedras pequenas na caminhada. Alguém aqui já caminhou assim? Vamos fazer uma caminhada. Vamos fazer 5 quilômetros de caminhada. Vamos, meus irmãos, fazer uma caminhadinha? Vamos, 5 quilômetros. Né? Os meninos, essa semana, fizeram uma caminhada, os jovens fizeram uma caminhada de 7 quilômetros na segunda e os adolescentes de mais 7, sei lá, na terça. Esse pessoal gosta de caminhar, né? Aí você põe aquele tênis de caminhada que você comprou na Decathlon, e aí vai. Agora imagine que você está caminhando e entra uma pedrinha, bem pequenina. Você sente aquele incômodozinho e tal, mas você faz assim, ó. Ela vai para frente, né? E você continua. Vai parar aqui agora, vou parar até colocar, já perdi, né? Aí, deixa aí. Aí você caminha mais um pouquinho, entra outra pedrinha, bem pequenina. Aí você faz assim e vai. 5 quilômetros depois. E algumas pedrinhas lá dentro, quando você tira o seu pezinho, ele vai estar uma coisa linda. Sabe o que é isso, meus irmãos? São esses pecadinhos que a gente diz, deixa estar. Deixa estar. Aquilo machuca e fere e você não vê. Se entra uma pedra grande, você para na hora, né? Epa, pronto. Assim é a caminhada da igreja. Por isso que a gente tem que ficar atento, meus irmãos. Não é que nós sejamos aqui policiais uns dos outros. Deixa eu ficar de olho ali. Opa. Não é isso. Cada um cuide de si. Cada um cuide de si. Porque quando o Senhor voltar, nós vamos estar diante dele.
Esse acontecimento aqui com Ananias e Safira está ligado ao que diz o versículo 12 da próxima sessão que nós vamos analisar aqui. No versículo 12, o texto diz que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos. E que é um sinal e prodígio mais poderoso do que esse? Alguém proferir uma palavra e a pessoa morrer? Meu Deus do céu, eu tenho medo disso. Se esse dom volta... Tem gente que gosta de falar assim, não, nós somos a igreja de Atos. Eu falei, meu Deus do livro, eu não quero ser a igreja de Atos não. Aparece lá alguém e diz, ô Edvan, vem aqui. Isso já era. A Rosilene já vai colocar aquela coisinha de viúva porque vai morrer. Meus irmãos, essas coisas aconteceram com um propósito específico, numa época específica. E não significa que Deus não venha repeti-los, mas querer repetir esse movimento é falta de maturidade. Sinais e prodígios. Por isso é que nós, como cristãos, e como eu disse, né, Deus é o autor da vida, essa coisa só aconteceu porque Deus permitiu, e nós, como cristãos, nós somos chamados a lutar contra toda e qualquer lei que venha pôr um fim à vida de um ser humano, seja ele um bebê ou uma pessoa idosa. A gente tem que lutar, meus irmãos. Essas coisas estão entrando aqui. Teve um episódio aí que me contaram, né? Recentemente a Assembleia Legislativa votou a favor da eutanásia, né? Bom, a gente chama de lei da eutanásia, que é aquela morte assistida, enfim, é para matar mesmo. E aí, entrevistou pessoas assim na rua e tal, e aí, o que você acha, Não, eu sou contra, eu sou a favor, eu sou contra, eu sou a favor. Aí, o pessoal diz, né? Eu não fui atrás para... Mas o pessoal disse que numa dessa entrevistou uma pessoa, eu falei assim, eu acho que é normal, né, assim... A pessoa tem direito para pôr um fim à vida dela, né? Ela quer, faz não, quer pôr um fim, ela põe. Só que o chocante da coisa é que essa pessoa era um ministro evangélico, um pastor. Eu disse, não. Qualquer pessoa pode falar isso. Você não. Porque você é filho de Deus. A nossa vida não é nossa, e você sabe bem disso, porque você lê as Escrituras. A nossa vida é do Senhor, e Ele tira a hora que Ele quiser. É dele. Então, a vida humana pertence ao Senhor. Quando fala de sinais e prodígios, o pastor John MacArthur ele vai definir aqui os prodígios e sinais como duas coisas diferentes, que tem gente que pensa que são iguais, mas não são. Prodígios aqui, segundo MacArthur, é aquela perplexidade que nos alcança quando a gente testemunha coisas maravilhosas. Eu não sei se você já passou por isso, mas às vezes você se depara com uma situação, você fica assim, perplexo. Isso é o tal do prodígio. Quando uma coisa prodigiosa acontece, que vai além da nossa capacidade de perceber rapidamente o que está acontecendo. Prodígios. Um milagre, né? Quando um milagre acontece, nós ficamos perplexos. Meu Deus, que coisa linda, que maravilha, Senhor. Prodígios. Sinais são outra coisa. O sinal, sabe o que é? É isso acontecendo para apontar para outra. Então, é como se a palavra nas Escrituras fosse dizer assim, está vendo esse prodígio acontecendo? Isto é um sinal. Não é para você prestar atenção nisso, mas é para você... O sinal é como uma placa, né? É uma indicação. Está vendo o que está acontecendo aqui? Nesse episódio de Ananias e Safira, provavelmente alguns olharam para Pedro e disseram, esse homem é poderoso. Alguns vão dizer, eu quero me aproximar dele, outros vão dizer, eu quero me afastar dele. Mas a ideia era que o pessoal olhasse para aquilo e dissesse, Pedro, quem eras tu, hein? Esse homem é poderoso. E aí Pedro vai dizer, né? Vocês estão prestando atenção no prodígio, mas isto aqui é um sinal. Aliás, ele vai dizer, e nós vamos apontar, nós vamos analisar essa segunda parte aqui. Então, os sinais são acontecimentos que apontam para outro lugar e não para aquilo que está acontecendo. Nesse caso, aponta para o poder de Deus atrás de um milagre. O pastor MacArthur vai dizer assim, abre aspas, tais obras foram usadas para autenticar os apóstolos como mensageiros da verdadeira graça de Deus e do seu poder. Deus usou sinais e prodígios para autenticar o início da igreja. Era preciso que fosse daquele jeito, para ser impactante mesmo. Agora a gente sabe que quando o tempo passa, esse impacto inicial ele diminui e é ministério do Senhor. Por quê? Porque Ele não quer que a igreja se baseie em sinais e prodígios. Ele quer que a igreja se baseie na sua palavra. Aliás, no versículo 11, é a primeira vez que a igreja é chamada de igreja.
Quando a gente lê no versículo 11, sobreveio grande temor e toda a igreja e todos quanto ouviram a notícia desses acontecimentos, e sobre todos aqueles que ouviram a notícia desses acontecimentos. Essa é a primeira vez das 23 ocorrências que essa palavra acontece no livro de Atos. Ok? Então, o primeiro princípio para a realização da glória de Deus é a necessidade da pureza. Meus irmãos, se a gente tolerar o pecado dentro da igreja, a igreja não cresce. Ela pode até crescer numericamente, mas isso não significa a glória de Deus. Pelo contrário, em alguns lugares, quanto mais a igreja cresce, mais crescem os escândalos. E a glória do Senhor não está ali dentro. Segundo princípio para a realização da glória de Deus é a dependência do poder de Deus. Vamos ler os versículos 12 a 16. Acompanhe a leitura, por favor. Diz assim o texto: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Meus amados apóstolos operavam sinais e prodígios espetaculares. Nós já citamos aqui que esses sinais espetaculares foram usados por Deus para autenticar o início da igreja. E eu já disse que não é sábio tentar repetir essas coisas. No entanto, meus amados, Deus continua operando. Deus não está morto. Ele pode fazer essas coisas? Pode. Mas talvez não seja o propósito dele continuar repetindo essas coisas espetaculares, porque ele conhece o nosso coração. Aliás, infelizmente, dentro do nosso meio de cristãos evangélicos protestantes, há um grupo enorme de irmãos nossos que só buscam essas coisas. Vivem a vida a buscar coisas espetaculares. Chega a ser até em algum ponto ridículo, mas falta um pouco de maturidade para entender que a dependência do seu povo não está mais nessas coisas espetaculares que aconteceram, mas no poder da sua palavra. E, aliás, Deus continua operando uma coisa que é espetacularmente maravilhosa, que é a salvação de um pecador. Quer dizer, não tem nenhum espetáculo nisso. É uma coisa íntima, pessoal, mas é poderosíssima. Poderosíssima. Então ele continua salvando pessoas da condenação eterna. E ele usa quem nesse ministério glorioso? A igreja. Deus vai usar quem? O governo? A polícia? Não. Ele vai usar a igreja. E ele continua salvando pessoas de forma sobrenatural e poderosa. Deus está vivo. Amém, meus irmãos? Amém. Nós não podemos nos tornar incrédulos. Atente para isto. Nós temos um livro, eu acho que eu não trouxe ele aí. Isso é para dar o gostinho para você comprar depois, tá bem? Que é Lutando contra a Incredulidade. A princípio, quando você olha para esse livro, se ele estivesse, eu não sei se ele está aí, eu não lembro se você trouxe, não. Mas se ele estivesse aí na mesa, você passaria e diria para si mesmo: este livro não é para mim. Porque eu creio, né? Eu venho todo domingo na igreja, eu dou o dízimo direitinho, né? Eu contribuo, eu canto no louvor, eu faço tudo bonitinho. Eu sou uma pessoa crente, né? Então, este livro não é para mim. Mas se você ver o livro, você vai perceber que nós somos tentados o tempo todo a vários tipos de incredulidade. E algumas, meus irmãos, acreditem em mim, elas são poderosas, silenciosas e lentas. Essas são as piores. Essas são as piores. Nós não podemos ser incrédulos, meus irmãos. Quando a gente se esquece de contar com o sobrenatural de Deus, a obra para. A obra para. Recentemente eu preguei numa igreja, fui convidado a pregar, e o título da pregação para aquela igreja, coitado daqueles irmãos, né? Vamos chamar qualquer um para pregar, dá nisso.
O título era O Poder da Incredulidade. Muito se fala do poder da fé, né? Tem programa de televisão, O Poder da Fé. Mas e o poder da incredulidade? Alguém quer encarar? Meus irmãos, o texto sagrado vai dizer que o Senhor, no começo do ministério dele, ele visita, a fama dele já estava espalhada, ele já tinha curado muita gente, e ele faz uma visita a Nazaré, a sua terra natal. E, infelizmente, o texto vai dizer que ele não fez muitas coisas ali por causa da incredulidade deles. Mas que coisa impressionante é essa? O Senhor, cheio de poder, curava pessoas, aliás, como estava acontecendo aqui. E quando chega na própria vida, o pessoal diz, mas não é esse Jesus aí? Eu conheço esse menino. Isso é pecado. Aliás, irmãos, cuidado. A gente fica muito tempo na igreja, a gente vê essas crianças nascendo aqui, Essas crianças, meus amados, vão crescer. Acredite ou não, elas vão crescer. E elas vão se tornar os seus pastores de amanhã. Mas sabe o que é que muita gente peca? É de não depender do poder de Deus de usar uma criança dessa que vai me pastorear daqui a uns 20 anos, se eu estiver ainda vivo e nesta igreja, e desdenhar daquilo que eu já conheço. Foi o problema dos habitantes de Nazaré. Não é esse Jesus Cristo? Eu sei quem é esse menino aí. Nem estudou nem nada esse menino, agora vem que profeta. E o texto vai dizer que, infelizmente, ele não fez ali muitas coisas, muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Então, a incredulidade é capaz de parar o sobrenatural. Outro detalhe para se pensar aqui, quando a gente lê essa parte do texto, impressiona a forma poderosa como Deus usou os seus apóstolos. Meus amados, se você prestar atenção no versículo 15, nem Jesus fez isso. A sombra, curar uma pessoa, é muita coisa. Aliás, Jesus Cristo disse que se tivéssemos fé nele, nós faríamos coisas maiores do que ele. Está aqui o cumprimento daquilo que o Senhor falou. É impressionante. Agora, veja o que é que Pedro fala, um pouquinho antes, aliás, acho que vale a pena. Viram a página aí, vai no capítulo 3. Não é a primeira vez que Pedro faz coisas espetaculares. No capítulo 3 tem o relato da cura de um homem coxo. Pedro e João eles sobem ao templo para a oração da manhã e eles veem um homem de nascença, coxo, pedindo esmolas. Aí Pedro no versículo 4 vai dizer, olhe para nós. E no 5, o homem está ali esperando alguma coisa. No 6 ele diz, olha, não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Mas olha o que Pedro diz no versículo 12. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Então o que Pedro faz aqui? Vocês estão pensando que nós é que somos... Não. Nós estamos trabalhando em nome daquele que é poderoso, em nome de Jesus Cristo. Não, nós não temos poder. Quem tem poder é o Senhor. Agora, o Senhor nos dá poder. Esse é o ponto. Aliás, a palavra poder, ela engana a gente, né? Engana. Essa tal propaganda que eu ouvi no rádio, venham na sexta-feira, eu acho que era sexta-feira, 11h30 da noite. Estranho esse horário, né? Meia-noite, sexta-feira. Aqui está parecendo um centro espírita. Mas o homem disse que era uma igreja evangélica. Por quê? Porque o homem tem poder. Essa era a tônica da propaganda. Ele tem poder. Eu falei assim, ainda bem que ele tem poder, né? Porque o poder se encerra nele e são esses escândalos que a gente vê aqui. O verdadeiro poder vem de Deus. E tem gente que quer esse poder. Aliás, há uma narrativa de um outro Simão. Aqui em Atos dos Apóstolos, você já deve ter ouvido falar que é Simão o Mágico. Já ouviram falar nele? Simão, quando viu essas coisas acontecendo, ele falou, também quero. Porque ele já enganava as pessoas com a mágica dele. Ele falou, se eu tivesse poder, pronto, aí é que eu estou. Meus irmãos, o que é poder? João vai falar sobre o poder. João vai dizer que Jesus Cristo veio para os seus, mas os seus não receberam. Porém, aqueles que o receberam, deu-lhes o... Que poder?
Aí tem gente que fala, não, eu quero o poder de curar, eu quero o poder de matar. Tem gente que gostaria de ter o poder de matar, né? Você aí, ó, pum, morre, você também, morre todo mundo. Não, não, o poder aqui é para ser filho de Deus. E sabe o que significa ser filho de Deus? Significa obedecer. Em outro ponto do texto santo, o nosso Senhor vai dizer, vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mandou. Então, há princípios, não é bagunçado assim não. Eu quero ter poder, é? Então, submeta-se ao Senhor. João 15, 7 vai dizer, se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será feito. Isso é poder. E aí, tristemente, eu chego diante do Senhor e falo, Senhor, por que isso não acontece comigo? Eu sou teu filho. Eu te obedeço. E aí o Senhor vai descortinar diante de mim a minha falta de fé. E aí eu me lanço diante dos pés do meu Senhor e digo, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não sou o que o Senhor gostaria que eu fosse. Então, meus irmãos, de certa forma, nós já temos o poder. Quando o Senhor, Ele derrama sobre um pecador, como eu e você, da sua graça, Ele derrama também do seu poder. Volte mais um pouquinho, Atos, no capítulo 1, versículo 8. Para aqueles que querem poder, olha o que diz o versículo 8 de Atos 1. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí, para que serve esse poder? E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, nós já temos o poder, meus irmãos. O que a gente precisa é fazer o bom uso dele, a maneira correta de usar o poder de Deus, que é sermos as suas testemunhas. O que nós precisamos é depender do poder dele, para fazer com confiança aquilo que ele nos ordena fazer. E o que ele nos ordena fazer é simples, ser testemunhas. E ser testemunha, meus irmãos, é levar mesmo a palavra de salvação, é abrir a boca, é tocar na vida dessas pessoas que estão aí desesperadas. Elas vão dizer que não, elas vão rejeitar, elas vão dizer que você é louco, você é retrógrado, que você é do século passado, elas vão falar um monte de coisa de vocês, mas o coração delas está clamando, fala para mim, me desafia, porque eu preciso dessa salvação. Aí você precisa usar do poder para obedecer a Deus e dizer, não, eu vou falar, eu vou pregar. Não, mas eu não quero ouvir, não, mas senta aí que você vai ouvir. Há tempo e fora de tempo. Nós sofremos, meus amados, porque nós não temos disposição de praticar o que nós ouvimos. Existem famílias que estão vindo domingo após domingo, ouvindo a boa e santa e poderosa pregação da palavra de Deus, que desafia, que chama para mudança. E sabe o que é que essas famílias inteiras fazem? Nada. O pecado está reinando dentro de casa. Elas vêm domingo após domingo para desobedecer a voz do Senhor. Voltam para casa como se nada tivesse acontecido. Rejeitam o poder de Deus. E aí a gente vê o que acontece nos números. O número de divórcios é maior que o número de casamentos. Por quê? E tem crente misturado no meio. Esse é o escândalo da notícia. E por que isso acontece? Porque eles desobedecem semanalmente à voz do Senhor. O Senhor diz, não faça isso. Se calhar isso aí deve ser para o meu primo. Deve ser para aquela irmã é terrível, ela é terrível. E você mesmo sai daqui com o coração duro, pior do que quando entrou. Igrejas estão morrendo porque não contam com o poder de Deus. Morrendo. Mateus 22, 29. Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Princípios para a realização da obra do Senhor. Primeiro, pureza. A gente precisa limpar o pecado, meus irmãos. Isto é um ministério meu, é um ministério seu e é um ministério da igreja. Suportai-vos uns aos outros. Admoestai-vos uns aos outros. Eu preciso disso. É um recurso que o Senhor me dá. Não negue isso. Segundo, dependência do poder de Deus. Não sejamos incrédulos.
mais crentes. Terceiro princípio para a realização da obra do Senhor: oposição ao mundo. Essa sessão é um pouco mais comprida. Pedi aos irmãos que acompanhem a leitura comigo. Aliás, eu vou propor que façamos essa leitura em pé antes que alguém durma. Já que ela é mais comprida, então vou castigar os irmãos aqui. Vamos de pé acompanhar a leitura da palavra de Deus, que diz assim: levantando-se, porém, o sumo sacerdote, versículos 17 até o 39. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja e prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: ide e, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere. E, tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado com toda a segurança, os sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas abrindo-as, ninguém encontramos lá dentro. Não está de rir quando eu leio isso aqui. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos. Aqui são os tais prodígios. Ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse íntere, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolheste no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisso o capitão e os guardas o trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis neste nome. Contudo, encheste Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. E olha a inconsistência do texto. O texto vai dizer que o sinédrio interrogou-os, no versículo 27, mas no versículo 28 não tem pergunta nenhuma, são só afirmações e acusações. Mas vamos lá. Versículo 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isto, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco e lhes disse: israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto e todos os quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, levou muitos consigo. Também este pereceu e todos quantos lhe obedeceram foram dispersos. Versículo 38. Agora vos digo, dai de mão a esses homens, deixai-os. Porque se este conselho ou esta obra vem de homens, ela vai perecer. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Pode sentar, irmãos. Meus irmãos, aqui nós vemos aquilo que nós chamamos de clara oposição do mundo. O evangelho começa a ser pregado com todo o poder, com toda a manifestação maravilhosa de Deus, e aliás isso não é novidade. Jesus Cristo já tinha enfrentado isto. Há um episódio muito parecido com esse, ridiculamente estranho e muito parecido com esse, quando o Senhor cura um cego. Vocês lembram do episódio? O cego está curado diante dos fariseus e eles estão dizendo: não, isso não pode ser. Quer dizer, as coisas não tem nenhuma novidade aqui. Isso nós chamamos de oposição do mundo.
Isso é normal, meus irmãos. Quando você abrir a boca para pregar o evangelho, prepare-se, porque você vai receber oposição. A coisa está clara diante da pessoa e ela vai negar. Ela vai mentir contra você, ela vai levantar falsos testemunhos. Prepare-se. É assim que nós chamamos de oposição do mundo. O mundo vai sempre se opor. O sumo sacerdote e os saduceus aqui, então eles prendem os apóstolos. E é interessante a gente notar aqui a forma como esses irmãos reagem, né, diante disso, né? Eles não agem, os nossos irmãos aqui não reagem com covardia, eles são determinados, porque eles confiavam em Deus e no seu poder. E isso é ensinamento para nós hoje. Tem gente que não abre a boca porque ele tem medo, não testemunha por medo, sabe? O que essa pessoa vai pensar de mim, né? Meus irmãos, que medo é esse? Medo de quê? De ser politicamente incorreto? Então isso é ensinamento para nós. Veja que no versículo 28, o sumo sacerdote, ele vai se referir ao sangue de Cristo. Quando eu disse que não há interrogação nenhuma aqui, né? O versículo 27 diz que o sumo sacerdote interroga-os, mas no versículo 28, o que a gente vê é a preocupação desses homens de serem acusados do sangue de Cristo. É interessante isso, né? E quereis, finalzinho do versículo 28, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Mas eles esqueceram de um detalhe. Eles esqueceram de um detalhe, que o sangue de Jesus Cristo já tinha caído sobre eles. Se você lembrar de Mateus 27, lembra da cena quando Pilatos está ali interrogando o Senhor, e ele não encontra nada, o texto vai dizer, aliás eu vou ler, o texto vai dizer assim: ao ver Pilatos que nada conseguia, pelo contrário, o tumulto só aumentava, mandando trazer água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: sou inocente do sangue deste homem, seja isso lá convosco. E todo o povo respondeu: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então o sumo sacerdote está aqui querendo se esquivar de uma coisa que ele já foi manchado. A atitude da igreja, meus irmãos, então, como a gente vê aqui, é de não se conformar com este mundo. Nós lemos, igual a gente vê no versículo 29, Pedro vai dizer: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Hebreus 12 vai dizer: não vos conformeis com este mundo. A ideia aqui é, ok, nós vamos enfrentar problemas, nós vamos enfrentar repúdio, nós vamos enfrentar dificuldades, mas qual a novidade? Tem alguma novidade? Aliás, o nosso Senhor já nos advertiu a isso. Bem-aventurados sois vós, quando mentirem sobre vocês. Já fizeram isso com os nossos pais, mas não tem nenhuma novidade. Seja bem-vindo ao sofrimento. Isso não é lá um bom convite numa igreja, né? Normalmente a igreja: venha para o Senhor, tudo vai dar certo. Diz que tem uma irmã que ouviu isso e foi para a igreja e Deus teve misericórdia, ela se converteu e a vida dela passou a ser pior do que antes. Porque ela começou a ver as coisas erradas que ela fazia e ela começou a deixar de fazer as coisas erradas. E ao deixar de fazer as coisas erradas que ela fazia, ela começou a ter prejuízo financeiro. A vida dela começou a se abalar. O marido dela, que gostava dela daquele jeito todo errado, agora passou a odiá-la. Os filhos também não percebiam nada e a vida dela virou de cabeça para baixo. Ela falou: o homem disse que ia ser melhor, a coisa piorou. Seja bem-vindo ao sofrimento. Porque é mesmo assim que deve ser. Porque nós vivemos num sistema de oposição ao mundo. O lamentável é que o mundo sugere e a igreja obedece. Esse é o ponto lamentável da história. Como é que a gente vê isso? O número de divórcios entre crentes não é muito diferente do número de divórcios entre as pessoas do mundo. Os relacionamentos que nós aprendemos, meus irmãos, são muitas vezes ensinados no mundo do que na Bíblia. Eu lembro que quando eu comecei a pregar sobre o relacionamento do namoro cristão, eu escandalizei algumas pessoas. Eu falei: mas está na Bíblia. Ah, mas isso é coisa antiga, rapaz. Isso é a Bíblia antiga. Não, você tem que separar usos e costumes. Cuidado, rapaz. Nessa separação de usos e costumes, você tira o joio junto com o trigo. Os princípios estão lá. Famílias inteiras têm se convertido ao Senhor,
mas não há mudança nenhuma. Isso não é evangelho. Ou se é, o evangelho é esse, do venha que tudo vai dar certo. E a realidade não é essa. O padrão de namoro dos jovens não é muito diferente do padrão de namoro do mundo. Onde é que nós aprendemos isso? Em algum púlpito de alguma igreja? Ou nos filmes que a gente vê em nossa gloriosa televisão de mais de 50 polegadas? É luta, meu irmão. É luta. Então, esse é o princípio da oposição ao mundo. Prepare-se. Há 4 princípios, nós vamos para o último agora. Quais são os princípios a ser respeitados para a realização da obra de Deus? Pureza de vida, dependência do poder de Deus, oposição ao mundo. E por fim, e para encerrar essa meditação, o último princípio que nós extraímos daqui para a realização da obra de Deus é a necessidade de persistência. Veja aí os versículos 40 até o 42. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo, e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus, o Cristo. Isso é impressionante, meus irmãos. Eles sofrem por Cristo e eles saem infelizes. Não dá para entender, né? Ou dá para entender? Dá sim. Dá para perceber sim. Então prepare-se, viver para Cristo traz sofrimento. Não se assuste se vier grande perseguição sobre você. Crentes que querem viver piedosamente para o Senhor serão perseguidos. Paulo vai alertar isso para Timóteo. Quando Paulo escreve a Timóteo, Paulo vai dizer, na verdade, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Então não é coisa nova não, meus irmãos, isso é desde o princípio de tudo. Existem crentes agora mesmo sendo acusados de querer voltar ao século passado. Isso é coisa retrógrada. Você está maluco, rapaz? Hoje em dia a igreja não é mais isso não. E por que eles estão sendo acusados? Porque eles simplesmente querem praticar o que a Bíblia diz. Outro dia, um jovem foi acusado de fazer as coisas biblicamente. What? Esse jovem aí, chateando aqui os outros jovens da igreja. É muito bíblico esse menino. Nós conhecemos um pastor na Espanha que foi expulso da igreja dele. Expulso. A igreja se reuniu, expulsou, está aqui, ó. E está escrito na carta, qual foi o motivo da expulsão? Ele prega demasiado a Bíblia. Meus irmãos, outro dia eu vi uma reportagem impressionante. Estava lá uma mulher parada, quieta, boca fechada, quieta. Não tinha cartaz, não tinha aquela coisa, como é que é o nome daquilo? Aquele megafone, não tinha nada. Ela estava simplesmente parada. Chega um oficial da polícia e diz, o que a senhora está fazendo aqui? Como assim? Aí ele, eu estou observando a senhora de longe. A senhora estava orando? Porque a postura dela era essa. E ela estava diante de uma clínica de aborto. Policial, então, vocês devem ter visto isso, alguém deve ter visto isso, está na internet. A senhora estava orando? Ela falou, ela não vai mentir, né? Sim, intimamente eu estou aqui orando. Mas por que a senhora está fazendo isso? Como assim, por que eu estou fazendo isso? Não, a senhora está convocada aí na esquadra de polícia para prestar depoimento. What? E ela foi. Prestou depoimento. Meu Deus! Prepare-se, meus irmãos. Prepare-se. Meus amados, neste exato momento, existem irmãos nossos sendo torturados por causa de sua fé em Cristo. Procure pelos portas abertas da internet, você vai ver relatos que não param. Absurdo. Retrógrado. Coisa do passado. Veja no versículo 41, eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos
de sofrer afrontas. Agora, o texto vai dizer afrontas, mas o versículo 40 não tem afronta aqui não, filho. Tem afronta e vem com outra coisa, que são os açoites. E açoite romano não é carinho, não. É duro, é pancada. É pancada. Então, o sofrimento genuíno traz a certeza de estar seguindo a Cristo. Daí vem a alegria de ter sido considerado digno de sofrer por conta de Cristo. Jesus disse que eles sofreriam, eles se lembraram disso e deram glória a Deus. Agora, atenção, não se deve confundir o sofrimento que o amor a Cristo traz com o sofrimento que o pecado traz, porque tem gente que sofre por causa do pecado. É aí, por isso que entram os princípios aqui. Presta atenção nos princípios. Pureza de vida. Se você limpar o pecado da sua vida e se o sofrimento vier, tenha certeza que você está seguindo a Cristo. E observe que tão logo eles foram soltos, o que acontece no versículo 42? Porque podia parar aqui, né? Rapaz, a gente recebeu um monte de açoite. Eu acho que Pedro olhou para João e disse, rapaz, o estrago foi grande aí. Aí Pedro deve ter mostrado assim, tem uma coceira aqui, o que é? É um buraco, Pedro. Tá um buraco aí, rapaz. Vamos procurar um médico. Não. O que diz o versículo 42? Todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus, o Cristo. Meus irmãos, ao exemplo deles, nós não devemos deixar de realizar a obra de Deus. A persistência não considera circunstâncias, mas sim o princípio. Vou repetir. A persistência não considera circunstâncias, porque as circunstâncias são para bloquear, são para parar. Quer uma circunstância mais adversa do que essa? Meus amados, o que eles passaram aqui não foi simplesmente o risco de terem sido açoitados, foi o risco de morte, porque o texto vai dizer, no versículo 33, eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam. É perigo de morte, meus amados. Eles só não morreram aqui porque Deus não quis. Mas isso não é sempre o mesmo fim, não. Alguns Deus quis e morreram. Aliás, um pouco depois disso, a gente vai ouvir de Estevão. E o mesmo Deus que livrou esses irmãos aqui, permitiu que Estevão morresse apedrejado. Ou seja, prepare-se. Prepare-se. O princípio está aí. E é uma bênção poder cumpri-los, meus amados. Não é pesado, não. Pode parecer, aliás, o texto vai dizer, né, que toda correção, ou toda disciplina, correção não, vou tirar a palavra, toda disciplina, a princípio não parece ser coisa boa, mas ao fim, produz frutos eternos. E é assim com a nossa obediência. 4 princípios que devem ser respeitados para a realização da obra de Deus: pureza de vida, dependência do poder de Deus, oposição ao mundo e persistência. Que o Senhor nos ajude, como igreja, a cumprir esse propósito, a sermos disciplinados diante do Senhor, a estarmos prontos para o ID. Que o Senhor nos abençoe. Meus amados, que essa igreja cresça, não só na maturidade, mas em número, não só em número, mas em maturidade. Que esse grupo aqui seja usado para a glória do Senhor e que a sua glória seja manifesta nesse lugar. Que ouçam notícias. Meus irmãos, eu quero ouvir lá em Lisboa notícias de que a coisa está acontecendo aqui. Ajudem-me com essa alegria. Vamos obedecer ao Senhor, que Ele é conosco.